nome é Paula. Eu iniciei um novo projeto, um projeto de vida, né? O meu projeto se chama Mães Especiais. Eu sou mãe de duas crianças especiais. A Laura, é minha filha, ela tem 9 anos de idade. Aos 2 anos e meio, ela foi diagnosticada com autismo. Hoje ela segue uma vida normal, ela já recebeu alta das terapias, é uma outra criança, mas houveram momentos onde foi muito difícil a minha vida de mãe. Mas, na verdade, quem deu a origem a este projeto é o meu filho João. O meu filho João, ele nasceu, ele tem hoje 1 ano e 4 meses e ele tem uma aventura gigante já de vida para contar. Só que nós não sabemos o que o João tem, ninguém consegue descobrir o que o João tem. E aí eu tive a ideia de fazer este projeto porque eu me vi com muito medo, eu me vi muito desesperada, eu me vi andando num labirinto escuro. Então aí foi a ideia da gente poder fazer este projeto, né? E abrir este canal para tantas mães que são parecidas comigo, que têm uma história semelhante, né? E aí foi a ideia de começar a trazer todo mundo que fez parte da trajetória, tanto da Laura como do João, né? Que só tem 1 ano e 4 meses, mas o menininho já conhece muita gente. Para que as pessoas tivessem essa voz que vocês vão ter hoje, né? Conhecessem essas pessoas que vocês vão conhecer hoje e pudessem, de certa forma, se apoiar nessa história, encontrar um gancho, né? Então, hoje eu trago para vocês a professora do segundo e do terceiro ano, da Laura, juntas, né? Uma live dose dupla, que foram pessoas muito importantes na minha vida, que deixaram um registro na história da minha filha, com ensinamentos, com carinho, com muito amor. A tia Patrícia, que é a professora do terceiro ano, ela acompanhou a Laura na chegada do João, né? Então, quando eu estava grávida, no momento que a Laura recebe ali este irmão, né? A tia Tati, que é a professora do segundo ano, foi quem organizou muito da alfabetização, foi quem ajudou a tirar aquele medo de errar, de escrever. Então, eu vou abrir agora para que vocês conheçam essas duas pessoas maravilhosas. Bora lá, meninas! Vamos falar agora, que agora a gente está online. Ai, meu Deus! Boa noite, pessoal. Me chamo Tatiane. Estou muito feliz em estar aqui neste momento, né? Compartilhando um pouco da experiência que eu tive com a Laura. Sou professora há 12 anos. Minha experiência, né, é maior com a educação infantil. Porém, assim, já tive várias crianças, né? Síndrome de Down, autista, dislexia, Vocês estão TDAH. ouvindo bem, pessoal? Todo mundo está ouvindo legal? Vocês me ouvem também? Para mim está um pouquinho baixo, Tati. Vocês estão ouvindo legal? Tá A baixo? galera que está na live? Que é vocês que importam. Pode continuar, Tati. Eles vão respondendo para gente. Tá bom. É, Então, eu tive esse contato, né? Super gostoso com a Laura, conheci ela, uma criança encantadora, super meiga. Tive o prazer também de dar continuidade, né, ao trabalho da professora Juliana, do primeiro ano, né? Que é muito importante esse vínculo, né? Que a gente conheça primeiramente o aluno, né? Para poder daí ajudá-lo. E Sim, é isso. Agora sou eu. perfeito, perfeito. Deixa eu segurar aqui para ficar mais fácil. Boa noite a todos, né? Meu nome é Patrícia. Fiquei imensamente feliz com o convite da Paula, né, em poder participar desse projeto lindo, acolhedor, né? Bom, eu trabalhei, né, trabalho há mais de 5 anos, né, com a educação. Trabalhei com o Fundamental 1, né? Mas hoje em dia trabalho mais com os menores, né? Pude participar aí de um momento especial, que seria o terceiro ano, né? Estar com a Laura e até mesmo acompanhar aí, né, o nascimento do João Pedro, né? Todo esse momento especial estava presente, então foi uma oportunidade imensa, bem gratificante.
É isso. Perfeito, gente, perfeito. Bom, então, como vocês podem ver, né, são duas professoras muito queridas. E, gente, vamos trazer agora para essa live, para esse pessoal, como era essa Laura no segundo ano e no terceiro ano, né? A Laura, gente, ela foi uma criança que foi se desmembrando, foi abandonando o medo. Mas o medo, durante muito tempo, permeou a Laura. Hoje ela é uma menina muito corajosa, ela é uma menina muito tranquila, mas nem sempre foi assim. Então vamos trazer essa Laura hoje? Não a Laura que existe hoje, aquela Laura do segundo ano, aquela Laura do terceiro ano. Vamos lá, pessoal? Então, a Laura no segundo ano, ela apresentava muita insegurança, principalmente com relação à matéria portuguesa. Ela tinha muito medo de errar, para ela construir uma palavra, uma frase, era muito difícil, ela sofria com isso. E eu tinha, assim, várias maneiras, né, na minha rotina ali. Então, eu explicava o conteúdo, durante a atividade eu caminhava pela sala, e a Laura, na insegurança dela, assim, toda vez que eu passava por ela me agarrava, ela precisava daquela certeza para depois passar para o papel, né? Então, ela precisava que eu falasse, não, Laura, tá certo, é isso mesmo o caminho, vamos lá. Então, assim, o medo de errar era muito frequente. Até eu tinha um combinado com ela, né? Nós tínhamos um amigo especial, que era a Borracha, né? E com o tempo ela foi aderindo a esse amigo e confiando mais nela. Então eu falava para ela, não tem problema errar, Laura, é normal, todo mundo erra. Às vezes eu errava na louça, eu falava assim, olha, Laura, tá vendo? Eu não tenho aqui a minha borracha, mas eu tenho um apagador, vamos me ajudar? Ela sempre foi muito participativa, gostava de ajudar. Então, assim, sempre que ela terminava a atividade, ela e os amigos, né, eles escolhiam um outro amigo que precisava de ajuda. E isso foi construindo nela uma segurança. Então, foi bem legal essa trajetória uma dela. autonomia, né? Eu também posso ajudar, né? Ela adorava. Sim, sim. Bom, E esse combinado da comigo como borracha, foi, né? assim que eu soube que a Tati começou a fazer, eu também fazia em casa. Isso é uma coisa muito legal, um código muito importante da gente dividir isso, né? Porque eu acho, mães, que a escola e a casa precisam de um casamento. É muito importante isso. Eu não sei se aqui neste momento na live tem alguém que tem um filho especial. Eu acho que faz toda a diferença quando a professora fala uma coisa e a mãe fala a mesma coisa. Ou quando a mãe fala uma coisa, graças a Deus eu tinha essa ponte com todas as professoras, né? Mas hoje, neste momento, com essas duas professoras maravilhosas. Conta aí, tia Patrícia, como é que era com você? Então, como foi comigo, né? Como foi receber a Laura no terceiro ano? No início, eu fui auxiliar, né, da Ju, no primeiro ano, da professora Juliana. Então, eu já conhecia um pouco mais da Laura, né? Já sabia como era, né? A questão que ela era quietinha, conhecia, ela era meiga, ela era carinhosa. Então, assim, nós já tínhamos uma aproximação, né? Então, acho que isso ajudou um pouco, né? Acolhê-la no terceiro ano. A Laura, no terceiro ano, ela, assim, era mais tranquila, né? Ela já tinha uma autonomia maior de realizar as atividades. Então, assim, ela estava mais calma, mais tranquila, mas em alguns momentos ainda tinha, né, essa insegurança. Até mesmo eu tinha o hábito, né, de realizar as atividades, enfim, ficar andando pela sala, e ela às vezes, ai, tia Paty, né, com a mãozinha, ou se eu passasse próximo a ela me segurava, e a gente sempre Puxava, sentava ao né? lado dela, né? Sim, ela, né,
pegava no braço, tia Paty, vem aqui. Então, a gente sempre sentava do lado dela e conversava. Não, você consegue realizar, você, né, consegue, você é capaz. Eu conversava um pouco com ela e falava assim, olha, eu vou dar uma volta na sala e eu já volto ver a sua atividade, né, como ficou. E quando ela conseguia realizar, era uma alegria só, né, porque assim, ela via que ela era capaz de realizar as atividades, ela, né, conseguia enfrentar esse medo, enfrentar essa insegurança que ela tinha de realizar as atividades. Então, assim, achei que foi bem prazeroso a questão de ter que ajudar e ter que auxiliá-la, né, aos tempos que ela precisava. E era mais gratificante ainda em ver quando ela conseguia realizar. E eu falava, viu só? Olha só, não foi tão difícil assim. E até mesmo, né, Paula, eu sempre conversei com você a respeito da Laura, né, e como foi, como que... porque assim, eu acompanhei no primeiro ano, mas no segundo ano já não tive tanto esse contato, né? Então, até mesmo que vocês falavam a questão da borracha, eu falava, olha só, temos que usar a borracha. O que seria dos fabricantes de borracha se não houvessem os erros, né? Então, a gente sempre conversava, ela ria, né? E acabava realizando as atividades e era um sucesso. Sim. Percebam, né, gente, que a mãe e a escola precisam ter uma intimidade, um entrosamento maravilhoso para que tudo isso possa fluir. Porque o que acontece, né? Eu estava ali levando a minha criança para professores, né? Ano a ano trocavam esses professores, trocavam os desafios também, porque do segundo ano é um desafio, do terceiro ano é outro, né? E assim sucessivamente. E gente, eu já chegava para a escola já falando, olha, vou precisar de ajuda, preciso que você me diga como estão as coisas, não precisam me esconder nada, né? Digam exatamente o que está acontecendo. E aí o trabalho fluía, porque a gente conversava a hora que precisasse. Nós temos uma pergunta aqui. Quando os pais ainda não sabem que seu filho é autista, as professoras conseguem identificar algo? Nossa, é nosso assunto isso, Michele, sua querida. A Michele descobriu recentemente que como o Henrique ainda está no maternal, eu achava que era dificuldade social. E olha que delícia, Michele. A Tati e a Patrícia, elas trabalham muito com educação infantil. Aconteceu delas serem a professora do segundo e do terceiro ano da Laura, mas elas têm essa vivência muito grande no infantil. Então, vamos puxar já esse gancho, vamos inverter a nossa ordem e vamos falar justamente sobre essas crianças que a gente vê ali no colégio, no dia a dia, e elas estão diferentes, né? Elas estão seguindo um caminho que não é o comum que vocês veem dia a dia, né? Então, conta aqui para elas, como é que é? Então, nós temos todo um olhar diferenciado para cada criança, porque cada criança tem um momento, né, o seu momento de aprendizagem, porém, sempre que isso ocorre de maneira diferente do grupo no geral, nós conseguimos chamar o pai para conversar, falar, olha, o seu filho está com dificuldade nisso, ó, a coordenação motora dele está um pouco mais lenta. Nós pedimos o apoio dele para também estar fazendo intervenções na casa e, principalmente, né, procurar mais apoio, né, com psicólogo, psicopedagogo e outros especialistas também. Eu acho que essa união, né, o grupo junto, família, escola e especialista, né, no caso da criança ter muita dificuldade, é essencial. Eu também, né, assim, vejo por isso, porque assim... a pergunta, né? O professor consegue identificar algo? Sim, né? Sim, vocês têm toda a destreza para lidar com essa situação, porque vocês têm muitas crianças com a mesma idade e vocês compreendem que existem alguns aprendizados que precisam estar presentes para que esteja tudo normal. Não tem aqueles aprendizados ou está com dificuldade para se desenvolver, tem alguma coisa de errado. Sim, vocês conseguem, né? E até mesmo nós, como professoras, né, anos e anos trabalhando com as crianças,
uma faixa etária. Então, assim, nós vemos que aquilo não está normal, né? Em ver uma criança daquela faixa etária que poderia estar brincando ou realizando uma atividade como toda criança, e muitas vezes ela se afasta ou vai realizar uma atividade diferente que não é o normal, não é o padrão daquela criança realizar naquela fase. Então, realmente, nós percebemos, né, essa diferença, e muitas vezes, quando acontece isso, né, nós temos um olhar diferente, nós temos um olhar individual para a criança, né? Muitas vezes é muito difícil chamar os pais para conversar e passar, né, o que está acontecendo, mas nosso olhar realmente é de ajuda, é de querer, né, que procure especialistas, no caso, para que possa, né, desenvolver aquela criança mais plena possível, né? Então, o nosso intuito, assim, não é... Então, o nosso intuito não é... O nosso intuito não é expor aquela criança, né? Não é chamar para, ai, não, seu filho tem isso. Não, não é isso. Então, nosso intuito realmente é ajudar. Sei que é difícil, né? Muito difícil, porque muitos pais não querem ouvir isso, né? Mas, assim, o que nós queremos é ajudar para que possa procurar especialistas e possa ajudar a criança, porque quando a criança tem um acompanhamento desde cedo, né, esse acompanhamento multidisciplinar, que seria, né, pedagogo, seria psicólogos, fono, a criança tem um avanço excelente, né, coisas que se tiver um atraso, né, em buscar esse acompanhamento, a criança tem muito a perder, porque a gente poderia ver o que a criança poderia ter desenvolvido, poderia ter ganhado, né, se tudo isso tivesse desde o início, né? Sim, e assim, a fala da Patrícia, gente, olha só, tem um comentário aqui super gostoso, muito importante, a família, a escola e os terapeutas, né, uma união perfeita, e é mesmo. Perceber, gente, mães, principalmente mães, perceber que para a escola não é uma tarefa simples abordar você e te avisar que o seu tesouro, o seu ser mais precioso está seguindo um caminho diferente, é muito difícil, é muito difícil. Então, recebam isso como um apoio, como um alerta, como uma ajuda. Por quê? Eu sei disso. Quanto antes a gente busca ajuda, mais feliz a nossa criança vive. E a gente também como mãe. Porque a gente aprende a lidar, né? A gente aprende a lidar. Aproveitando isso, nós vamos puxar agora um outro gancho. Nós estamos completamente ao contrário aqui, mas não tem problema nenhum, porque a gente sabe que a gente vai falar mesmo, né? Nós vamos puxar agora um gancho que diz, ah lá, realmente eu sabia que tinha algo de errado, mas tinha medo de investigar. E hoje sou muito grata por saber lidar com isso. Sim, todas nós temos medos. Todas nós, mães, nós temos muito medo. Por quê? Porque é algo que aterroriza a nossa vida, né? Os nossos pensamentos. O meu filho é diferente. Lógico que sim. E a ideia do projeto é justamente essa. Eu sei o que vocês estão sentindo. Eu sei como se sente uma mãe que é abordada pela professora e a professora diz, olha, sua criança não está tá com dificuldade na coordenação. E agora nós vamos puxar uma dificuldade aqui, que é característica não só do autismo, mas também de outras síndromes, de outras coisas, que é a dificuldade com barulho. Aí a tia Tati que vai contar pra gente do ano da Copa. Copa ou Olimpíadas, eu não lembro muito bem, mas tinha uma barulheira. Conta aí, tia Tati. Então, eu fui professora da Laura em 2018, era ano de Copa, e a escola trabalha com interdisciplinar, né? Então, o professor de educação física também estava realizando com os alunos uma Copa. E no primeiro dia, a Laura não quis participar, ela grudou no portão, porque era muito barulho, pensem a situação, né? Várias salas reunidas no mesmo ambiente, barulhos, cornetas, e um torcendo de um time aqui, outro torcendo de um time lá. Então, assim, para ela foi assustador. Então, eu conversei com ela. Ela estava na guerra. Então, eu abaixei no mesmo nível dela, olho no olho, acalmei, né, ela primeiramente. E daí, eu combinei com ela, olha, Laura,
Se você não quiser entrar, não tem problema, eu fico aqui com você também. Ficamos nós duas aqui. E aí, ela não entrou na quadra nesse dia, né? E eu conversei na saída com a Paula, expliquei a situação, porque realmente esse laço, né, escola e família é essencial. E aí, no dia seguinte, a Laura, eu conversei com ela, falei, olha, Laura, nós vamos descer novamente naquele mesmo ambiente, você quer ir? Só que a mamãe da Laura já havia preparado ela para esse momento, né? Então fez toda a diferença. Ela chegou confiante e determinada que ela ia enfrentar aquela situação, que ela iria e que eu estaria ali do lado dela. Então, assim, a todo momento ela ficou segurando em mim. Ela gostava, quando ela estava nessa situação de insegurança, de medo, ela ficava esfregando o rostinho no meu corpo, no meu braço, na minha barriga. Assim, para falar, ó, tô precisando de você. E eu sempre ali, ó, estou aqui para você, né? E com isso ela conseguiu enfrentar, superar essa situação e ela até participou junto com a turma, né, dos jogos. Foi super legal essa... Então, nesse dia, só aproveitando o seu gancho aqui para dividir a experiência com as mães. Nesse dia, gente, a minha primeira visão foi de pânico como mãe. Eu olhei para aquilo e eu sabia o quanto aquilo era difícil para minha criança. Vocês imaginem, gente, uma quadra que é acústico, né? É aberto, com todas as salas do fundamental sentadas e cada uma torcendo pela sua turma e mais as cornetas. E aí pensa numa galera que gosta de fazer barulho e aí naquele dia pode, são as crianças, né? E aí a minha criança autista, que também poderia ser TDAH e tivesse um comportamento muito parecido, poderia ser síndrome de Down e o comportamento também ser muito parecido, com aquele barulho, aquele desespero daquele barulho. Então, quando a Tati traz isso pra mim, olha, Paula, aconteceu isso, ela ficou nervosa e tal, e no dia seguinte era jogo da turma dela. O que foi que eu disse como mãe pra ela? Eu podia chegar na escola e falar assim, olha, o negócio é o seguinte, minha filha é laudada, eu não quero corneta. Sabiam que existem alguns direitos? Existem. As mães podem chegar na escola e podem pedir algumas coisas a partir do momento que você tem um laudo. Só que o que eu sempre pensei como mãe? A minha filha, a minha criança precisa crescer no mundo que existe. Existe arquibancada. Existe corneta. E criança de escola ama fazer bagunça. E no dia que pode fazer bagunça, vai fazer. Então, o que eu disse pra ela? Filha, negócio é o seguinte. Você vai jogar e vai falar assim... Laura, não preste atenção no barulho. Laura, não preste atenção no barulho. Laura, não preste atenção no barulho. E a gente ficou se divertindo, né? Porque a gente ficou dançando aqui em casa e cantando a música. Laura, não preste atenção no barulho. Laura... E ela conseguiu. E quando ela saiu da escola, ela me contou feliz. Mamãe, deu certo! A minha cabecinha não prestou atenção no barulho. Então, gente, essa conexão dessa professora que me traz exatamente... Existe muita escola que não traz, gente, exatamente o que está acontecendo. Isso é difícil também para a mãe, ficar ali camuflando, né? Como se tudo estivesse bem. Não pode. A escola tem que trazer. E a mãe precisa estar pronta também para receber essa verdade referente à sua criança. A partir daí, é sucesso, não é, tia Tati? No dia seguinte, como é que foi? Conta aí. Com certeza. Foi um momento, assim, de superação para Laura. Ela estava feliz que ela consegue enfrentar, né, aquela barreira do barulho e depois se divertiu e todos os dias de copinha foi, a partir daquele momento, foi mais tranquilo, né, para ela. Conseguiu vencer isso, né? Conseguiu Sim, vencer. mas tudo isso graças à preparação, né? Muita conversa na escola, com a família, né? Todo o trabalho de prepará-la para o que ela iria enfrentar. Foi super importante. Com certeza. Eles não vão conseguir sozinhos, mas a gente pode auxiliar. A gente só não pode não permitir que eles tenham essas experiências, né? Que não vão ser fáceis, claro que não vão ser, né? E que mãe que gosta de ver a criança ali desesperada com a mãozinha no ouvido, né?
esfregando o nariz, né? Tentando sair daquela situação de alguma forma. Nenhuma mãe gosta. Mas perceber que isso existe, por exemplo, Copa tem a cada 4 anos, vai ter que assistir, né? E assim, a festa de aniversário também faz barulho, o show também faz barulho, o mundo faz barulho, né, Tati? Sim. Agora, gente, cada uma dessas professoras tem um evento muito específico, referente à minha filha. A Tati já contou isso da Copa. Eu quero que a tia Patrícia conte qual foi aquele dia que a gente teve lá uma prova de matemática, um aniversário, e 2 semanas depois, aquele bebezinho que estava na barriga da mãe dela, que ela queria tanto aquele bebê, ia nascer. Conta como é que foi esse dia, tia Patrícia. Isso mesmo, muita coisa acontecendo, muita coisa aconteceu no mesmo dia e muito difícil lidar com toda essa situação. Eu vejo assim, até por nós, adultos, quando temos muitas coisas no mesmo dia, nós ficamos ansiosos, nós ficamos, né, agitados. Agora imagine para a Laura, né? A Laura, já vinha fazendo um acompanhamento há um bom tempo, não é mesmo, Paula? Então, assim, esses momentos, crise nervosa, que aconteceram, né, foram ocasionais, né? Foram momentos, assim, que devido à situação, devido à ocasião, no momento mesmo. Bom, como fui, né? Era uma semana, né? Então, era assim, era próximo ao nascimento do João Pedro, onde ela estava super empolgada, super ansiosa em querer ver o irmãozinho logo, né? Semana de prova, então até mesmo no dia teve a prova, uma prova de matemática, né? Como é importante até mesmo, né, a conversa entre o professor e a família, porque até mesmo a Paula me contava que tinha uma preparação antes, né, para que ela conseguisse realizar a prova, as avaliações, né? Então tinha uma conversa, uma preparação, vinha preparando ela para este momento. E no mesmo dia era o aniversário dela, né? Imagina, não era uma festa qualquer, era o aniversário dela, um dia especial para ela, né? Então, nós tínhamos o costume, né, de realizar as atividades até o horário do lanche. Após o lanche, nós preparávamos, né, como de costume, a festinha, com bolos, salgados, os amigos levavam os presentes. Neste dia, né, deparamos com a Laura muito nervosa, né, com uma crise de choro, ela chorava constante, dizia que estava doendo a barriga, que não iria aguentar. Mas como era um dia especial, porque era o aniversário dela, nós tentávamos acalmá-la, né? Então, às vezes, ela se acalmava um pouquinho, mas daqui a pouco, ai, eu não aguento, tá doendo a minha barriga, né? E assim, vamos conversar com ela, tentar acalmá-la, até para que chegue para cantar o parabéns, pelo menos, porque era o dia dela, era o dia especial dela, né? Então, assim, ela chorava um pouquinho, reclamava de dor de barriga, até mesmo eu pegava ela no colo, ela ficava no meu colo, ela se acalmava, né? Ela encostava o rostinho, assim, no ombro, né? E ficava um pouquinho, se acalmava, mas depois, de novo, ela chorava um pouco, e assim foi. Cantamos o parabéns, né? Até que ela foi à mesa, né? Cantamos o parabéns, logo a entrega dos presentes, né? Até que ela pegava os presentes e olha, Laura, que legal, seu amigo te trouxe e tal. E aos poucos ela foi abrindo os presentes, mas ainda reclamando, está doendo a minha barriga. Neste dia, né, por eventual, a Paula estava ao colégio, né, Paula? Estava dando Sim. aula ao colégio. E aí acabamos, né? Vamos conversar com a Paula, chamamos a Paula conversou com ela, foi lá. E a Paula, né, falou assim, eu já tinha passado a festinha, que era o momento importante dela, e a Paula, né, levou-a para casa. Até que, né, nesses dias ela demorou, né, uns dias a voltar, acho que a Paula levou ao médico, né, Paula? E sim, era, né, não era uma dor física, nem cheguei a levar, né? Eu já entendi o que estava acontecendo e aí eu liguei para pediatra, né, que cuida dela, que também conhece o caso, que a acompanhou desde a descoberta do laudo, né? E aí foram pedindo para observar. O que nós percebemos é que havia uma crise nervosa, né? Um efeito físico, né, ali da questão da dor de barriga, mas que aquilo era uma crise nervosa, que ela estava muito ansiosa, né, e ela demorou 3 dias para conseguir voltar à escola, né, ela não conseguiu voltar
direto, né? Assim, logo no dia seguinte, realmente foi uma coisa muito intensa para ela de se absorver, né? Eram muitos eventos, eram muitas coisas para um único dia, né, Patrícia? Por isso, por isso que é importante até mesmo, né, o apoio entre a família, né? E até mesmo eu falo a equipe multidisciplinar em relação a isso, porque a criança ela tem um desenvolvimento, né? Por exemplo, até mesmo teve um outro caso, né, Paula, que foi a festa junina, né? O que aconteceu? Ela estava um dia quente, né? Era em um outro ambiente. Nós fomos, né? A Paula chegou até que esse dia a Paula também ia trabalhar no evento. Ela levou a roupa para se trocar lá. E quando foi chegando próximo ao evento, ela começou a dizer que estava com um pouco de calor, que não estava aguentando, né? Que não estava bem. E como era próximo a entrar ao palco, eu no momento pensei que era devido, né, à situação, à ansiedade de entrar ao palco e se apresentar e todas as crianças ali ansiosas, né? Até que na hora de entrar ela não queria entrar. Chamamos a Paula conversou com ela entrou e apresentou, né, Paula? Passaram-se quantos dias, Paula? 3 dias? 2 a 3 dias, né? Uns 3 dias de novo, né? E ela... E aí, nesse dia, gente, então, assim, percebam uma situação muito importante para a gente vivenciar aqui como mãe. O que ela relatava naquele momento para esta professora eu não tô aguentando, eu tô com calor, era um lugar pequeno e estavam muitas crianças. O que essa professora podia ver? Ela não estava aguentando ficar aqui, né? E já vai começar a coreografia, nós já vamos sair daqui, né? O que ela me relatou 3 dias depois. Tinha uma aguinha gelada atrás do meu pescoço e a minha boca queria beber água. Ela estava tendo uma queda de pressão, gente. A queda de pressão. O autista, muitas vezes, ele não sabe descrever o que ele sente. Ele tem muita dificuldade de entender o que ele estava sentindo. E aí eu, como mãe, contei isso para a Patrícia tem alguns dias atrás. Esqueci, tadinha, de contar para ela. Foi a festa junina, a gente saiu de férias. O João nasceu e já nasceu, né, com muita aventura na minha vida. Isso fugiu, eu não dei esse feedback, mas percebam que o que eu falei para minha criança? Eu falei, querida, você não pode deixar isso acontecer, isso é muito perigoso. Você tem que dizer para sua professora. Ela falou, mas eu falei para minha professora que eu não estava bem. Eu falei, não, você tem que falar para ela assim, ó. Eu não consigo mesmo, tire eu daqui que eu não tô boa. Eu posso falar isso? Eu falei, pode. Olha, percebam. 2 características importantes do autista, né? Ele não sabe o que ele está sentindo e ele não sabe até que ponto ele pode falar para alguém, ele pode pedir um socorro. Então, veja a responsabilidade que nós mães temos de sim levar logo para tratamento, para sim a gente começar a desenvolver as nossas ferramentas como mãe e como essa escola e essa família tem que estar casadinhos, né? Porque quando a Patrícia ali me traz, a Laura ali naquele momento ali que ela não estava passando muito bem, e estava falando que estava com calor e tal, e nem eu consegui identificar que realmente, né, estava suadinho atrás do peito, não consegui ver, não consegui. E isso não é, gente, muitas vezes a responsabilidade de ninguém. É nossa mesmo como família, de ensinar essa criança a se comunicar. Para quem tem filho com autismo, sei lá, com qualquer outra síndrome, com qualquer outra dificuldade, percebam que nós somos os guardiões dessa criança. E nós precisamos ajudar a escola a fazer o trabalho dela. Assim como a escola precisa ser transparente conosco para que a gente saiba o que realmente está acontecendo, né? Existem muitos colégios que têm receio de falar, né? De abordar os pais, de falar que estão ali tentando resolver a situação. Num caso como esse, por exemplo, poderia ser muito perigoso, né? Poderia ser muito complicado. Então, aí foi isso que aconteceu. E aí, a tia Patrícia colocou a Laura no palco. Termina de contar aí como foi. Então, eu coloquei no palco, ela dançou, né? E logo finalizou, né, a apresentação.
Enfim, o que é importante em tudo isso, né? É a família, é a equipe ajudar essa criança a verbalizar o que está sentindo, né? Pôr pra fora, olha, eu não estou bem. Até que no dia eu não consegui identificar, a Paula também, né, levou ela pro palco, dançou, né, Paula? Enfim, depois passou um tempo, aí que ela conseguiu soltar tudo aquilo, né? Ela conseguiu expressar aquilo que ela estava sentindo, que realmente ela não estava bem, né? E realmente, por que não me socorreram? Então, por isso que é importante, né? A conversa entre a família, né? Para que a família possa trazer um pouco da criança para a escola e a escola também, né? Devolver, ter essa devolutiva tanto com os pais e com todos os profissionais, né, que é envolvido, porque é um pilar, um precisa do outro para entender essa criança melhor, para que possamos ajudá-la a expressar, né, porque quando tem tudo isso, a criança vive bem, ela tem uma qualidade de vida melhor. Perfeito. A tia Tati, pessoal, ela tem um evento também. Um evento, assim, muito importante, muito difícil também, né? Porque eu falava para elas, quando elas eram professoras da minha filha, porque elas me traziam uma situação assim desesperada. Assim, ai, Paula, você fala, ah, você nunca tinha visto, né? Essa daí também é a outra Laura que mora dentro dela, né? Porque ela hoje é uma Laura controlada, é uma Laura tranquila, mas existe ali dentro do corpinho dela alguns momentos que são difíceis. Então conta pra gente a sua história, tia Tati. Como é que foi com você? Então, a Laura, ela sempre se identificou mais, né, com a matemática, com a arte. E na parte da escrita, ela sempre foi insegura. E houve um episódio que eu nunca tinha presenciado, né? E levei a Laura, assim, aos prantos para Paula. Por quê? Nós estávamos numa aula de produção de texto, né? Eu estava ensinando eles, né, a construir o texto, né? Frases, uma frase após a outra, tem que ter sentido, né? Começo, meio, fim e tal. E era a hora deles colocarem em prática. Porém, a turma, no geral, segundo ano, ainda está se desenvolvendo, né? A parte da alfabetização. E eles não conseguiram concluir a atividade. E nesse não conseguir concluir, a Laura levou muito pro pessoal dela. Eu não consigo, como assim eu não terminei? E ela entrou em desespero. Ela começou a chorar porque ela não estava compreendendo que aquele momento havia acabado a aula, que era momento de outra matéria, né? E aí ela ficou muito nervosa, mesmo eu tentando acalmá-la. Eu tinha costume de fazer respiração com ela, né? Falei, calma, Lara, ó, respira, né? Não foi só você, os outros amigos também não terminaram, mas nós vamos retomar na próxima aula, né? Pode ficar tranquila, a tia Tati está aqui para te ajudar os amigos. Mas no interior dela, ela não aceitou que havia acabado aquela aula, ela não tinha compreendido, na verdade, né? E que teria um outro momento para aquilo. Então, ela entrou em desespero. Ela chorava muito, muito. Eu quero terminar, eu quero terminar. E assim, na sala de aula, com muita respiração, com muita conversa, eu consegui acalmá-la um pouco. Mas chegou a hora de ir embora e ela relembrou tudo aquilo. E eu entreguei ela para Paula aos prantos. Eu não tinha nem fisionomia, eu acho, né? Eu não sabia lidar ainda com aquela situação, porque era a minha primeira vivência com aquela situação, né? E a Paula, super tranquila, super aberta, né? Me tranquilizou, falou assim, calma, pode ficar tranquila, eu já sei, né, como agir, depois a gente conversa. Pegou a Laura e saiu do colégio. E depois a Paula me deu um feedback, né? Que tinha explicado para ela que ela estava mais calma, me mandou até uma mensagem, né? Da Laura falando que estava mais calma. Mandou a mensagem. Sim, falando que estava calma, que agora tinha compreendido, né? Mas foi assim um momento de crise da Laura, né? Que eu não tinha vivenciado ainda e que acontece, né? Nem sempre eles estão bem.
E não é só a Laura, todas as crianças, né? Por isso que a gente tem que ter um olhar para cada um, né? Cada um tem suas E perceber, dificuldades, né, cada o que um, que aquela criança né? entendeu, né, daquilo, Sim. né? Porque o que que aconteceu com ela, gente? Ela veio, ela entrou no carro, eu me lembro que ela colocou a mãozinha e falou assim: mãe, o tempo acabou. Parecia, gente, que tinha quebrado uma ampulheta. Assim, sabe? Toda a areia acabou e não tem mais, né? Aqueles filmes do Egito antigo, né? Quebrou a ampulheta e acabou. Começa a cair a pirâmide por cima dela. E eu falei, mas querida, a professora falou que pode fazer amanhã. Ela falou, mãe, eu sei, mas era para fazer hoje. E aí a gente começou a conversar sobre o tempo. Então, mães, às vezes a gente precisa olhar para os nossos professores, né, para a nossa escola e compreender que às vezes eles estão o tempo todo tentando fazer o melhor deles, né? O mesmo acontece ao contrário, né? Às vezes a escola vê a mãe de uma forma que, como se ela não quisesse, né? Que mãe, galera, que não vai querer o melhor para o seu filho? Todas as mães querem. O único problema é que às vezes a gente fica. A ideia do projeto é justamente essa: é para que todo mundo compreenda que não está sozinha, crie a coragem, se enganje nessa história que eu estou contando para vocês. A minha criança não é mais assim. Eu não precisava mais contar isso para vocês, mas eu estou contando justamente porque pode ser a sua criança de hoje. Pode ser que hoje você esteja passando por isso. E compreender que todos têm os seus papéis. Cada um vai sempre fazer o seu melhor. Mas que sim, nós, as mães, a família, nós somos os guardiões dessa criança. Nós precisamos, de alguma forma, encontrar. Nossa, eu é que tinha que entender o que estava na cabecinha da minha filha. Não tinha como, por mais que tivesse acontecido dentro da sala de aula dela. Ela me trouxe ali de coração aberto, sem fisionomia. Eu não sei o que aconteceu, eu expliquei, eu respirei, eu fiz tudo. Eu não sei por que ela tá chorando, eu tô entregando ela aqui para você chorando. E percebam, gente, ela não estava compreendendo o tempo. Quando ela ouviu a palavrinha acabou, para ela acabou o mundinho dela, né? Então, por isso a terapia é tão importante. Porque eu não descobri essas coisas sozinha. Eu não descobri num estalar de dedos. Eu descobri essas coisas com muita investigação, com muita observação, com muita leitura, com muito aprofundamento. Eu tive que me aprofundar para poder ajudar minha filha. Da mesma forma que estou fazendo com o João agora. Né? Eu nem sei por onde começar, mas ainda assim eu continuo buscando. Continuo buscando um apoio. Gratidão por você, na minha vida. Me ajudou a lidar com a minha criança, que eu achava birrenta, é verdade. Olha, a Michelle, ela dividiu o quarto de hospital comigo, e a visão que ela tinha como mãe do filho dela era que o filho dela era birrento. O filho dela está sendo diagnosticado com autismo. Então, veja como muitas vezes a gente confunde, né? O comportamento da criança. Com vocês, como é com vocês na sala de aula, assim, às vezes, quando vocês vão abordar, vocês também escutam a mãe falando, ah, não, mas não é, porque ela é birrenta, ou elas parecem com, Pai é com o pai. assim, é. Sim, muitas vezes quando a gente aborda, né, os pais com muito cuidado, porque quando a gente vai colocar uma situação para os pais, a gente pensa como se nós estivéssemos recebendo essa notícia do filho da gente. A gente entende que não é fácil, é difícil ouvir que o seu filho pode ter algo, tá com alguma dificuldade, né? Então a gente primeiro se coloca no lugar desses pais e acontece sim dos pais falarem, ah, mas o pai dele é igualzinho, é só um momento, logo vai passar, e não quer encarar aquela situação como, nossa, eu posso ajudá-lo nesse momento, então eu vou em busca, né? A gente entende que é doloroso para os pais ouvirem isso, mas que tem sim saída e o quanto antes, né, ir buscar ajuda
Isso vai ajudar a criança, né, a desenvolver habilidades para aquelas dificuldades. Bom, isso mesmo, né? Até mesmo eu tive casos, né, que com muito cuidado, né, abordamos a família e muitas vezes a mãe preferiu tirar, né, do colégio ao ter um outro olhar, né, do quanto antes, né, eu buscar uma ajuda, do quanto antes eu procurar, né, um bem-estar para o meu filho é importante, né? Muitas vezes a mãe tem um olhar, o pai tem um outro olhar, né? Então são casos de famílias, né, diferentes, nem todos pensam iguais, nem todos, né, têm o mesmo olhar que, ai não, então eu vou ajudar, eu vou correr atrás, eu vou fazer. Muitas vezes, na questão dessa aceitação, dessa demora de aceitação, né, a criança poderia ter avançado, muitas vezes, né, no emocional, muitas vezes na fala, né, questão de anos aí, né, se tivesse tido acompanhamento antes, um acompanhamento, né, já no início, ou quando a primeira professora abordar, falar, né, os pais já terem esse encaminhamento, esse pensamento em ajudar, né? E é uma coisa muito comum, né, Patrícia, essa questão que você colocou de vocês abordarem a família e a família às vezes trocar de escola, né? É uma coisa. Olha, eu tenho duas frases referente a esse assunto. A primeira delas está aqui até no comentário da minha amiga Michelle aqui. Exatamente, o pai é assim ou a criança é mimada. É uma frase muito comum também que a gente escuta, né? E referente a isso, a esse comentário, eu penso como mãe, eu não sou ninguém para dar dica, para dar código, para dar nada. Eu conto aqui a minha história e o que for bom disso, o que puder ajudar, que bom. Mas eu tenho uma frase minha referente a isso, que é assim: o que vem de característica da nossa família, do pai, da mãe, do tio, e é positivo, que fique conosco. Mas se é uma dificuldade de socialização, uma dificuldade na fala, por que que nós vamos querer isso para a nossa criança? Nós já sabemos o quanto foi difícil para a gente ser tímido. Por que que a gente quer que a nossa criança também seja? Ela não precisa ser. E na época, quando nós éramos crianças, eu talvez seja uma autista crescida que nunca recebi tratamento e acabei sobrevivendo. Percebam que quando nós éramos crianças, não se sabia nada sobre isso. Então, comparar hoje uma criança com toda essa ferramenta que nós temos hoje ao que nós éramos quando nós éramos crianças, chega a ser desumano, porque as crianças de hoje têm muito mais possibilidades do que nós tivemos. Nós não tínhamos psicólogos, nós não tínhamos psicopedagogos, nós não tínhamos professores que estudavam sobre essas diferenças, né? A minha segunda frase é assim: mãe, você confia no colégio do seu filho até o dia que alguém te abordou e falou que a tua criança estava diferente? Sim, eu confiava, mas aí eles me abordaram, então não troca de escola. Porque se você confiava até o dia que alguém chegou e falou: tem alguma coisa de errado com a sua criança? Eles estão prontos, eles conhecem a sua criança. Você vai trocar de colégio, ele vai chegar num novo colégio sendo uma nova criança. Vai demorar um tempão para todo mundo identificar alguma coisa. E muitas vezes aquele sinal que estava tão claro, ele passa e é substituído por um outro sinal pior ainda. Muitas vezes, sei lá, estava com dificuldade de socialização. Trocou de escola, começou a socializar. Aí existe uma coisa que vocês vão poder falar melhor, meninas, do que eu, porque vocês lidam com a criança dessa idade. Que significa, parece que a criança está brincando com o grupo, mas ela continua brincando sozinha. Tem isso ou não tem? Tem bastante. Acontece, às vezes. Aí eu coloco a mão na câmera. A criança, né, está em uma brincadeira, às vezes você faz uma roda, coloca brinquedos coloridos, onde aquela faixa etária, né, você vê que eles vão gostar, que eles vão amar brincar, ou, né, realizar aquela atividade, a criança às vezes sai andando, não se interessa pelos brinquedos ou pelas brincadeiras, né, prefere o brincar sozinha do que brincar com o grupo, do que brincar com outras crianças, né, Paula?
Mas Acontece sim. existe também, Patrícia, quando permanece na roda, eu falo isso pela minha criança. Permanece na roda, fica ali sentadinha na roda, não levanta, não sai brincar, mas está falando sozinha. Sim, Você sim. continua falando sozinha, não está interagindo com a criança, não está conversando com nenhuma criança. Está conversando com o seu mundo. Então percebam que até para entender essa questão da socialização exige muita observação. Às vezes a gente troca de escola e pensa que tudo melhorou, mas não é sempre assim. Às vezes só camuflou, né? Trocou de escola, trocou ambiente, alguma coisa ali chamou atenção, a criança acalmou e daqui a pouco vai vir um sinal ainda mais grave. Não é mais ou menos assim, meninas, que funciona? Isso mesmo. E muitas Sim. vezes os pais que né, vão trocando de escola, porque todo começo da escola é normal, né? Mas chega o ponto que a escola abordou a escola, já está querendo expor meu filho, né? Então, assim, não tem aquela aceitação, não tem aquele... É questão de procurar ajuda, porque a escola aborda, né? Os pais abordam. Como a Tati comentou anteriormente, é como se fosse o filho da gente, né? Lógico que é muito duro, é muito, né? Receber essa notícia de que meu filho tem alguma coisa diferente, né? Mas o que a escola propõe a isso? Em abordar porque eu quero ajudar. Vamos procurar uma ajuda. O quanto antes nós procurarmos uma ajuda para o seu filho, ele terá um impacto muito forte na qualidade de vida, no bem-estar. Então, nós pensamos no bem-estar da criança o tempo todo, né? Vocês vão ter uma criança feliz, mães. A Sim, partir do momento que vocês derem a esta criança um tratamento, vocês terão uma criança feliz. A partir do momento que essa criança começa a receber a interação, a intervenção da escola, junto com uma terapeuta, com uma psicóloga, com uma fono, tudo começa a mudar. E aí, o que você, mãe, ganha com isso? Você fica calma. Você consegue perceber que vai dar certo, porque dá, mães. Dá. Não importa qual é o caminho que você está seguindo. Eu, por exemplo, contei para vocês aqui no começo. Eu estou andando num labirinto escuro. Eu não sei para onde eu vou com meu filho. Mas vai dar certo. Vai. Vai. Sabe por quê? Porque nós somos mães, nós somos guerreiras, nós somos fortes. A gente vai conseguir. E quando vocês compreenderem que vocês fazem uma ponte com a escola e a escola está aí, ó, pronta, elas estão aí, ó, prontas para estar aqui comigo neste projeto, na vida da minha filha, no dia da Copa, dando a mão para minha filha ali no dia da festa junina, na prova de matemática, no nascimento do meu filho, elas estavam ali. Então, a escola, a partir do momento que você também libera para que eles possam fazer a parte deles, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Não é, meninas? sim, Com certeza. E deu, não deu? deu. Ai, a gente fica muito feliz em poder participar, né, deste momento, né, de ter vivenciado com ela e outra, aprendido, né, porque nós não somos nada sozinhos, né, então assim, nós aprendemos com você, Paula, vemos que você é uma mãe guerreira, uma mãe que tá ali, né, firme e forte, o que der e vier, né, então aprendemos muito com você, parabéns por ser essa mãe tão especial, né, e assim, quando Muito Deus obrigada. propõe um filho para você, assim, é porque Ele sabe que você vai dar conta, você vai tirar de letra, né? Então, assim, o nosso Amém, muito amém. obrigada por poder participar, pelo menos um pouquinho aí do desenvolvimento, né? Dos seus filhos. E Vamos pode contar participar conosco sempre, muito viu? ainda. Vamos participar Ai, que muito bom. ainda. Calma aí que nós só estamos começando essa brincadeira. Olha só que legal aqui. Quando eu aceitei a minha criança, eu consegui ser uma mãe melhor. Michele, você conseguiu ser a mãe do Henrique. É que você não estava olhando para o Henrique como o Henrique era só isso. Né? Você estava com medo do que você estava vendo. Não é culpa sua. Vocês começaram uma nova página, né? Eu acho que a vida de uma pessoa, de uma criança, de um adulto, ele é um livro, a gente vira a página e começa a escrever de novo, o que já foi, já foi. Você é uma mãe maravilhosa, como todas as mães são. Olha, meninas, muito obrigado. Vocês têm algo a dizer para encerrar essa nossa live, essa nossa noite de hoje? Assim, só agradecer, né, esse momento que nós estivemos aqui com você, com todos aqui ao vivo.
E reafirmar, né, que a parceria escola e família é muito importante. A gente vê o lado da criança sempre, né? Porque eles são as nossas joias raras, né? Assim como são de vocês, também é para nós, professores, cada um na sua individualidade, né? No seu momento, todos são especiais. E a gente trata as crianças como se fossem nossas mesmo. Então, confiem nos professores e não levem a mal, né? Quando algum professor chegar e falar assim, olha, eu preciso que você vá em busca, né, de um terapeuta, de um acompanhamento especializado, né? Porque nós, professores, não damos laudos. Nós não falamos, ó, seu filho tem isso. Não. Nós encaminhamos e mostramos qual é a dificuldade da criança, né? E, assim, confiem e muito obrigada pela oportunidade. Sim, eu também tenho a agradecer muito por participar desse projeto lindo, Paula, e poder compartilhar um pouquinho aí da nossa vivência, né? Do que nós passamos, as experiências, tudo que nós aprendemos, né? Durante esses anos. E, assim, estamos aí, né? Com certeza, estamos para o que der e vier, né? Vai provavelmente aparecer crianças, né? Com especiais nas nossas vidas, né? E nós queremos ajudar o tempo todo e propor um bem-estar, né? E para que seja uma criança feliz, como você mesma disse, né? E é só mesmo agradecer. E eu finalizo, mães, dizendo a seguinte frase. Quando a escola diz a vocês, acho melhor procurar uma ajuda especializada, entendam na fala da escola, e escola, de repente, comece a falar dessa forma. A escola está indo junto com vocês. Só que vocês têm que levar. Vocês têm que levar para o tratamento. Porque elas sempre estiveram comigo. Essas duas professoras estiveram ao meu lado no dia da Copa, no dia do nascimento do João, para tudo que eu estava precisando. Então, ou seja, eu fui buscar ajuda? Sim, eu fui. Mas tudo que eu precisei que fosse feito para minha filha, a escola fez. A escola fez com todo o seu amor. Então, compreendo na fala da escola. Eu acho que você precisa procurar ajuda especializada. Eles estão dizendo para vocês, nós estamos juntos nessa caminhada. Nós estamos juntos nessa caminhada, nessa descoberta, e nós vamos fazer o que for preciso. Gente, muito obrigada a todos que estiveram aqui nessa noite com a gente, nessa noite tão agradável. Meninas, vocês sabem que eu amo vocês de paixão. Muito obrigada pelo sim de vocês. Nós também. Um super beijo, galera. Obrigada por tudo. Meu Deus abençoe muito, muito, muito. Que essa noite seja uma noite de reflexão para todas as mães. Beijo, gente. Sim. Beijo, pessoal. Obrigada.